Olá, boa noite. Estamos chegando aqui no canal Delposo Informação e Debate para fazer um bate-papo. Nosso convidado de hoje é o Wilson Santin, que é uma liderança histórica do Movimento Sem Terra, o MST, aqui no estado e no país. E o Santin está aqui. Eu vou, antes de falar aqui na nossa abertura, vou servir um chimarrão para o Santin, porque o Santin a gente sempre recebe aqui com chimarrão, que ele gosta de um chimarrão. Dá boa noite e toma o chimarrão. Boa noite a todos e todas, prazer enorme, satisfação imensa, Gilberto, mais uma vez aqui no seu programa. E aqui agora, degustando um saboroso chimarrão. Perfeito, uma alegria ter o Santinho aqui, nós vamos conversar. Fica ligado aí, ó. Se tu não está inscrito no canal Delposo Informação e Debate, aproveita aí do ladinho e se inscreva no canal. Não custa nada, é só dar um clique e você está inscrito no canal, beleza? Também curta, comente essa nossa transmissão, né, para que a gente possa alcançar mais gente, dê sua opinião sobre os temas que a gente vai conversar aqui. Diga aí se você está achando que a reforma agrária no Brasil está andando num passo razoável, se precisa acelerar, se está bom ou se precisa melhorar, certo? Coloca a tua opinião aí para a gente ir mais adiante. O Santinho, além disso, vai falar do momento político atual, né? Eleição do presidente dos Estados Unidos, toda essa onda também que ocorre no mundo de uma extrema-direita perigosa, né? Vai falar do balanço da reforma agrária, vai bater um papo aqui com a gente sobre a Feira Estadual da Reforma Agrária, Agricultura Familiar e Economia Solidária, que ocorreu no último final de semana na Universidade Federal de Santa Catarina, e também da ação Natal Sem Fome, que de novo vai ser realizada pelo MST com o objetivo de colocar comida na mesa das pessoas neste final de ano, tá certo? Esses são os temas. Também tem uma ação aí de plantio de árvores aqui em Florianópolis neste final de ano. Tudo isso nós vamos conversar a partir de agora com o Santinho. Então, bota o dedo no like, se inscreve aí e manda aí os seus comentários pelo chat, tá certo? Santinho, vamos começar pelo momento político. Tem uma onda de extrema-direita mundial? Como é que você vê isso? Então, a nossa saudação a todos e todas, companheiros, companheiras, as pessoas que acompanham o teu programa Informação e Debate, uma saudação especial a cada um e a cada uma, e a você, Gilberto, e obrigado pela oportunidade mais uma vez. A situação política mundial e no Brasil, a situação política como um todo, é uma situação muito complicada, muito complexa, desafiadora, claro, está aí, né, de avanço da extrema-direita, de avanço do fascismo, de ameaças permanentes, constantes à democracia, aos direitos humanos, aos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras no plano mundial, que repercute e reflete no nosso país. Isso tudo, ao nosso ver, é consequência de um problema maior. Que é a crise do sistema capitalista, o modo de produção capitalista e a sociedade burguesa que o sistema capitalista criou e mantém, está em crise. E nós chamamos isso de uma crise estrutural. É nos fundamentos do sistema que reside essa crise. Isso não quer dizer que o sistema vai acabar amanhã ou depois de amanhã, né, que ele vai entrar em colapso, mas que ele está numa crise estrutural profunda, isso não há dúvida. As guerras que estão aí são resultado disso, resultado dessa crise, dessa disputa de hegemonia, dessa disputa de geopolítica no plano mundial, e aonde, no berço do capitalismo, que é os Estados Unidos e a Europa principalmente, é onde reside a maior crise. Aí as pessoas podem perguntar, mas se ele está em crise, como é que ele se mantém? Ele se mantém nessa crise de uma maneira perversa, cruel, patrocinando e criando guerras, destruindo a natureza,
matando as pessoas. Olhe agora as ameaças do Trump em relação aos migrantes. Meu Deus do céu, onde é que nós vamos parar com isso aí? Com isso daí? Quando foi para os Estados Unidos e a Europa saquearem o mundo, saquearem a Ásia, a América Latina e a África, roubarem os recursos naturais desses países de maneira criminosa ao longo de séculos, aí estava tudo bem. Agora a massa empobrecida pelo sistema capitalista e deixada ali em condições miseráveis de vida nesses países, pelo mundo afora, agora o povo começa a ir para lá. O povo começa a ir lá onde está a riqueza. E agora então não presta. Ameaça, claro, eu concordo. Nesse sentido que ameaça eles. Porque vai disputar lá o prato de comida, o orçamento, o emprego e tal. Então começa a ter uma incomodação muito grande. E a eleição do Trump é um péssimo sinal para a humanidade, né, Gilberto? Para a democracia, para os direitos humanos, para a luta nossa de justiça social, a luta pela diversidade, inclusive os migrantes, esse povo. É uma situação muito temerária, que eu diria então, mas o pano de fundo é essa crise estrutural. Tem outra leitura que diz assim: enquanto a sociedade ela não se supera no sentido de se emancipar das garras do capitalismo selvagem que está aí, a tendência é que se aprofunde a barbárie. Rosa Luxemburgo já falou no século XIX, no século XVIII, XIX, socialismo ou barbárie, né? Socialismo ou barbárie. Então, não estou dizendo que o socialismo está na ordem do dia, está na antessala da luta de classes, mas a verdade é uma só. Enquanto existir o capitalismo fazendo o que está fazendo no mundo, como é que o povo vai ter felicidade? Como é que as massas vão ter liberdade? Como é que o povo vai ter saúde, alimentação? E a natureza, o planeta Terra, vai suportar por mais quanto tempo essa crise climática, essa destruição da natureza, na lógica do capital? Porque agora, para otimizar lucro para o capital, como a margem média de lucro na indústria, nas outras formas de exploração do capitalismo, o lucro vem diminuindo, né, são dados concretos que existem, agora ele avança de maneira cruel e perversa sobre os recursos naturais. Então a terra, o ar, o solo, os minérios, tudo virou objeto da ganância, do lucro dos grandes capitalistas. O ataque aos recursos naturais, o que é um crime de lesa humanidade, isso aí. É um crime de lesa humanidade. E a ONU, esses organismos, estão fazendo o quê? Sem comentário, né? Esses encontros do clima, essas cúpulas, entendeu? Eu acho uma grande farsa tudo isso. Uma grande farsa. É um teatro, pessoal, me desculpe a franqueza, é um grande teatro. Lá ninguém confia em ninguém. Vão todo mundo de caso pensado para não abrir mão de nada. Quem que vai abrir mão, quem que vai ceder? Ninguém cede. Ninguém vai ceder. Porque se um cede, ele vai perder para o outro na disputa de hegemonia pelos recursos naturais, para quem que vai ter mais lucro. Como está em crise, a coisa está complicada. Então o que vai resolver? O que resolveria é um levante popular. É um levante social, um levante popular das massas, dos povos, a nível do mundo, contra o sistema, e para colocar na ordem do dia uma outra alternativa, um outro meio de se viver nesse mundo, uma outra maneira de lidar com a natureza, com a terra, com os recursos naturais, e colocar no centro dessa questão toda o ser humano, as pessoas que não estão nem em segundo plano, estão no 10º plano, sei lá o quê. Ninguém não. Aí temos o Lula, temos o nosso presidente, temos o governo Lula,
apesar das contradições, vou chegar daí logo aqui, que se preocupa, lá o do México, temos aí o da Colômbia, tem alguma coisinha, né? O Papa Francisco, vamos ser bem honestos, né? Que tem sido um baluarte, orientando, né? E alertando, mas a eleição do Trump é um péssimo sinal. Não que eu me iludisse, que eu se iludisse com democrata e republicano, que no fundo são tudo a farinha do mesmo saco. Mas do ponto de vista da questão ambiental, por exemplo, é um desastre. Não, a questão ambiental, a questão dos migrantes, né? Sim, e a questão social, ainda que são os migrantes. As questões mínimas de humanismo, né? As questões mínimas de humanismo não passam pela cabeça do Trump. É só ver como é que ele está montando e o que ele está orientando. Exatamente. Os principais que ele já colocou. É um desastre. É um desastre. Então nós repudiamos. Eu não aceito isso aí como uma coisa tranquila e tal. O que é incrível é que ele ganhou com folga. Sim. Acabou ganhando com folga. Então... A máquina das fake news, a máquina desse sistema de comunicação, de internet, que em princípio era para democratizar, mas não, o que comanda é a estrutura da grana. Então o Elon Musk foi um grande baluarte. Olha só. Usou toda a sua grana, toda a sua estrutura para eleger o Trump. E vai cobrar conta. Já está, inclusive, interferindo na política internacional. Olha só, exatamente. Você falou muito bem. Falou muito bem, eu concordo. E ele interfere para ganhar dinheiro. Não é para outra coisa, né? Imagina. Claro, dinheiro, capital, poder, então se agrava essa situação. Mas eu acho também, Gilberto, e os que todos e todas que nos acompanham, vai gerar muita contradição. Sim. Essa operação do Trump, do jeito que ele está querendo, eu acho que ele vai ter problemas. Vai ter problema nos Estados Unidos e a nível mundial. O BRICS está aí, né? O bloco do BRICS, então, que é uma esperança, que é uma alternativa. Ele vai ter problemas. Ele quer vou fazer do meu jeito. Mas não é bem assim na política, mesmo nos Estados Unidos. Não é bem assim. Não vai ser tão tranquilo. Embora ele tenha hoje, há muito tempo que não acontece isso, maioria na Câmara dos Deputados e maioria no Senado. Pois é. O Supremo lá também de maioria. Aliás, ele só é candidato por causa disso, porque é inacreditável os crimes que ele cometeu lá. A invasão do Capitólio e tal. Sem comentário, e ele já condenado em alguns processos e tal, outros estavam em tramitação, agora cai tudo, desaparece tudo, porque ele se elegeu, ele deixa de ser, os processos param todos. Quer dizer, é inacreditável o atraso do ponto de vista legal que tem os Estados Unidos nesse aspecto. Antes que eu me esqueça, eu não posso falar essa parte agora. Essa eleição do Trump também demonstra a crise nos Estados Unidos, demonstra o fracasso, a falência do sistema eleitoral e, entre aspas, dito democrático nos Estados Unidos. A farsa, a máscara caiu. Eles não podem agora se arvorar que eles são o modelo da democracia, de sociedade e tal. Aí a máscara caiu. Contradições estão aí, vão aparecer. Eu acho que vai ter muitos problemas. Temos que aguardar os desdobramentos. O que repercute para o mundo, no geral, é uma repercussão negativa para a humanidade, né? Para a visão de humanidade, de humanismo, de humanidade, obviamente. E para a democracia, né? O avanço da extrema-direita, da visão fascista, da prática fascista e tal. Então essa é uma gravidade muito grande, essa questão das guerras, a disputa... O massacre em Gaza, na Palestina, então, que já estava terrível e tende a piorar agora com o Trump, né? Então... eu acho que vai piorar, mas vai ter contradições, fico por aqui nessa parte. Vai ter contradições, pode esperar que vai ter contradições, não vai ser tão simples como ele imagina, tá? É o que eu acho. Vamos vir mais para o nosso território agora, sim? Já que tu fez uma leitura do ponto de vista um pouco internacional, antes da gente entrar nas questões do MST mais propriamente dito, mas já entrando, como é que você avalia, se quiser tomar esse chimarrão enquanto... como é que você avalia o cenário no Brasil? Porque o que ocorreu nos Estados Unidos, o desrespeito às instituições, né, que a Kamala, quando ela se elege, ela disse, vamos respeitar o voto popular das pessoas, a eleição foi ganha, ela precisa ser respeitada, a democracia
tomou uma decisão e essa democracia precisa ser respeitada. Aqui no Brasil ocorre a mesma coisa normalmente. Quando os setores democráticos perdem a eleição, eles respeitam o processo. O Haddad perdeu a eleição para o Bolsonaro lá atrás e ok, tem um presidente eleito, respeita-se a votação. Agora, não tem a mesma postura por parte desses setores de extrema-direita. E aqui no Brasil, o tempo todo, isso é questionado e joga sempre a gente num cenário bastante complexo. E o governo Lula está aí, veio trazendo esperança, mas tem muita dificuldade de avançar, está sitiado pelo Congresso Nacional e um presidente do Banco Central que faz o jogo do sistema financeiro o tempo inteiro. E, aliás, anota aí, né, Santinho? Ele sai do Banco Central agora e vai para o sistema financeiro, vai trabalhar para banco e vai ganhar dinheiro, que é o que ele estava fazendo até agora, lá, trabalhando para banco, né? Exatamente. Então, uma coisa é ganhar o governo. Uma coisa é ganhar o governo numa frente ampla, num quadro de alianças de frente ampla. Necessária, né? Necessário, fazer o quê, né? A condição, a situação se colocou desse jeito, não que a gente goste, queira, mas há que se considerar, Gilberto, aqui também, dessa questão internacional, no caso do Brasil, que nós somos uma economia, um país dependente, historicamente dependente dos interesses do imperialismo. Vamos combinar o jogo. Antes da Inglaterra, depois dos Estados Unidos, um país dependente, uma economia dependente. Então, aqui as coisas é mais complicado. Então, a gente se ressente, aqui as coisas rebatem mais, de maneira mais cruel, aqui, as consequências, né? Principalmente para o povão, na saúde, na educação, no emprego, na reforma agrária e tal. Se bem que as grandes massas populares no nosso país, elas se movimentam pela sobrevivência, minha gente. O povo se movimenta pela sobrevivência, entendeu? A política, infelizmente, não está de maneira clara na cabeça das pessoas, que nem está em nós, que somos militantes e temos politização, consciência de classe e tal. Então, aqui nós temos desafios imensos. O resultado da eleição municipal nos faz pensar, nos faz refletir os rumos para frente. Outra coisa, não é o que o Trump também, que eu acho, né? E o Trump ganhou lá e o que o Trump vai fazer já vai ser automaticamente transportado aqui para o campo bolsonarista e tal. Não é bem assim. Aqui eu acho que não vai ser assim. Porque nós temos aí o Lula, você falou. Não é assim, concretamente? Não é. Nós temos o presidente Lula, nós temos instituições democráticas, nós temos movimentos sociais, populares, o MST, CUT, o PT, organização de esquerda, nós temos uma massa crítica social, política, dos movimentos construídos aí nesse país há mais de 40 anos, de enfrentamento antes à ditadura militar, que enfrentamos e tudo mais e tal. Então não é bem assim, se transportar direto. Mas todo cuidado é pouco, a gente tem que cuidar. Então nós temos que tirar lições, primeiro, das eleições municipais, do resultado das eleições municipais. Porque são ondas, a política, as coisas se dão por ondas. Então a onda fascista, a onda bolsonarista foi num nível, agora nessa não foi tanto, mas cresceu a onda de centro, de direita. Agora está em alta aí o avanço do neoliberalismo. E outro elemento importante que a esquerda às vezes se esquece de analisar é que nós estamos na luta de classes. Quer dizer, a gente ganhou o governo, mas não o poder como um todo. O poder executivo, a presidência da República, mas você citou bem, a maioria dos deputados, senadores, senadoras, são do outro lado, são os inimigos do povo, são do lado do capital, do grande capital financeiro, do agronegócio, industrial, comercial, etc, etc. Então, essa gente que representa uma burguesia, as classes dominantes no nosso país, eles não se dão por derrotados, pessoal. Eles não se dão por derrotados. Eles mantêm, independente de quem for e de quem seja o presidente da República, eles mantêm a agenda deles. Agenda de negócios. Agenda de negócios. O negócio deles é o lucro.
é lucrar, é o dinheiro. É dinheiro na conta, é mais poder, mais terra, mais empreendimentos, mais lucratividade. Essa é a lógica, e eles querem tirar isso do Estado. Então, não importa quem for o presidente ou não, tem de prevalecer os seus privilégios, as suas mordomias, mas principalmente a lógica da lucratividade. E o Estado, Marcos já disse antigamente, que o Estado, né, na sua matéria crua, digamos assim, nada mais é do que o comitê executivo dos negócios da burguesia. E continua sendo. Só que a luta popular, a luta social, a pressão das massas, dos sindicatos, dos movimentos, fez com que o Estado se ampliasse. Eles foram, ao longo do processo, tendo de fazer concessões aos trabalhadores, à classe trabalhadora a nível do mundo. Mas num período, uns 30 e poucos anos para cá, se instalou a lógica capitalista neoliberal, que é a lógica do Deus mercado. Tudo é o mercado. O mercado está nervoso, o mercado está ansioso, o mercado está preocupado, o mercado deu dor de barriga, o mercado vai dar um derrame cerebral, como que esse mercado fosse um corpo. Ele é uma coisa fictícia, o mercado. Mas, fictício para nós, mas ele é o esquema, a prática, o esquema que engendra aí as políticas de o capitalismo se apropriar da riqueza da sociedade, fruto do trabalho do trabalhador, da trabalhadora, porque o único ente que gera riqueza nesse mundo é o trabalho. O trabalho que gera riqueza, não existe outra mágica, um milagre. Quem gera riqueza é o trabalho, é a força do trabalho, do trabalhador, da trabalhadora, de todos os segmentos. Desde que o mundo é mundo, desde que a sociedade foi dividida em classes, é o trabalho. E agora eles acrescentaram, Gilberto, todos que nos acompanham aí, um outro item na acumulação capitalista, que é a estratégia de se apropriar dos bens da natureza, atacar e avançar com tudo sobre os recursos naturais. Tudo que se imagina vira mercadoria, moeda de troca na lógica do capital. Mas isso é desde século, né? Sim, mas agora com o agronegócio, com o casamento que se formou do latifúndio, as transnacionais, o capital financeiro, o Estado e a mídia, eles formaram um casamento, meio espúrio esse casamento, que no contrato desse casamento tem uma parte que fica com a maior fatia, que é o sistema financeiro, os bancos e as transnacionais. Os outros ficam com a parte menor, mas todos defendem a mesma coisa, né? E esse segmento que hoje mais agride e ataca a natureza, os recursos naturais, o que está em cima da terra, embaixo, o ar, a água, tudo que se imagina, tudo que se possa imaginar. Essa é uma lógica perversa do capitalismo em crise. É uma lógica, sempre teve, sempre houve, tu tens razão, mas não no nível que é agora. E não no nível estruturante de uma lógica de acumulação capitalista, como agora, sobre os recursos naturais, os bens da natureza. Isso gera, do outro lado, a consequência que é a crise ambiental, a crise climática, a destruição da natureza, os desastres, as catástrofes no Brasil e no mundo afora, que vão estamos ficando cada vez mais perto de um grande colapso climático, ambiental, social, e etc, e etc. E então, nesse sentido, aquilo que você falava há pouco da eleição do Trump, piora muito, né? Porque o Trump... Piora. A lógica dele é... Piora. O Trump é do... Os acordos para a preservação ambiental... O Trump é da visão do passar boiada. Sim. Vamos passar boiada, aquilo que o Salles falou. Vamos aproveitar aí que todo mundo está distraído com a pandemia e tal. Falou para o presidente, que eu não vou citar o nome, né? Vamos aproveitar para passar boiada. O Trump é dessa laia. O Trump é dessa estirpe aí, sabe? Então é muito grave tudo isso, não é brincadeira.
Também não podemos se assustar demais, né? Não podemos ficar tão também com paranoia. A luta aqui, como eu estava dizendo anteriormente, o Brasil, né, também tem sua força. É um país dependente ainda do capitalismo internacional, e infelizmente, historicamente, aquela visão colonialista e tal, mas aqui também nós temos o nosso lado, temos o presidente Lula, temos movimentos sociais, temos a organização da classe trabalhadora, temos a indústria, tem a agricultura, temos ciência, temos instituições e tal, universidades, massa crítica, intelectualidade, força social, com os problemas, tudo em crise também, tudo com problema, e que é normal. Quando a crise é do capital, a crise é do sistema estrutural como um todo, ela engendra, ela faz com que essa crise se esparrame para toda a sociedade, todo mundo acaba sendo atingido por essa crise. Agora, quem é mais atingido e prejudicado são os pobres. Veja agora os cortes, essa pressão sobre o Lula, sobre o Haddad e tal, o nosso governo, para fazer os cortes. Só no povo eles querem cortar, né? A mídia, a Rede Globo, a mídia, a burguesia, os ideólogos do neoliberalismo, os cabeças aí do sistema financeiro e os boca alugada do sistema financeiro que vem fazer as análises no Jornal Nacional, me poupe. A cortar onde? Cortar na carne do povo. Quando começa a melhorar um pouco o emprego, o salário, a condição de vida, as políticas públicas, políticas sociais começam a retomar e dar algum sinal de melhorazinha aí, eles vêm para cima que nem louco. O Deus mercado, a inflação fora de controle, as contas públicas fora de controle, mas criem vergonha na cara. O problema não é esse. O problema é o lucro exagerado da burguesia, o lucro exagerado dos bancos, o lucro exagerado do empresariado brasileiro, que o cara começa um negócio hoje e no mesmo dia já quer ficar rico. Essa mentalidade desgraçada que tem nesse país, e essa gente, que daí vem com essa conversa, não, nós não aceitamos, não tem que cortar nada. Não tem que cortar nada em previdência, em social, nada. O que tem que ter uma política de taxar o lucro dos bancos, o lucro do agronegócio, o lucro desses caras que nunca pagam imposto. Só diminuindo parem com isso. A taxa de juro, porque boa parte do déficit vem dos juros que o governo paga para o sistema financeiro. Né? Se diminuir a taxa de juros, por isso que cada vez que o Neto, né? O presidente do Banco Central, o Campos Neto, aumenta em 0,5%, é muita grana que sai dos cofres do governo e vai para o bolso do sistema financeiro. Do sistema que financeiro. É quem manda no atual presidente do Banco Central, que o Bolsonaro colocou lá, mando do sistema financeiro. Essa é a contradição. Vai sair de lá agora, felizmente, deixa tudo amarrado, sai de lá e vai trabalhar onde? Num banco. Num banco privado. Não vai atender você no caixa lá, não se preocupa. Ele vai, né? Vai Sim, é uma vergonha, é uma coisa promíscua até, de como eles têm uma cara de pau. É muita cara de pau. E o neoliberalismo já foi derrotado. Ó. Ele já foi derrotado no plano mundial. Provou que não deu certo. O Lula ganhou 3 vezes graças à contradição do próprio neoliberalismo. Possibilitou o Lula ganhar. O Lula e a Dilma, né? São 5 eleições. Né? Perfeito, perdão. Sim, Lula e a Dilma. Exatamente. Numa outra lógica, era outra visão de governo, de economia, de desenvolvimento, entendeu? Outra visão, outra agenda. Só que a realidade... Outra política. Realidade de 2003 e a realidade de 2023, quando o Lula volta para o governo, é completamente diferente. O Estado foi dilapidado, né, destruído, e os mecanismos de ação do governo estão muito amarrados. Então tem que ter muita luta social para conseguir reverter esse cenário. Luta social, luta política, luta ideológica, luta cultural. É um conjunto, é uma visão de totalidade que nós temos que ter das relações, da luta e do nosso projeto. Mas voltando um pouco, mais de 30 anos de ação do neoliberalismo no nosso país, nível mundial, no nosso país, mais de 30 anos, foi feito um estrago muito grande
Foi feito um estrago muito grande na economia, na política, no social. Um estrago muito grande, companheiro. E no Estado. O Estado brasileiro foi apropriado, foi capturado pela lógica neoliberal. Foi capturado. Tudo virou essa lógica da mercadoria. Então, esse estrago também atingiu a mente do povo, atingiu a cabeça do povo, que daí criou muito essa visão que tem hoje. O individualismo, o egoísmo, a falta de coletividade, de humanismo, de humanidade. É muito preocupante essa consequência que deu no fascismo, que deu no Bolsonaro. Felizmente, com Lula derrotamos ele, mas não o fascismo como um todo. Tudo isso nós sabemos. Derrotamos o Bolsonaro, mas não derrotamos ainda em tudo o bolsonarismo. Temos que cuidar, mas também não precisamos ficar superestimando, mas também ter o cuidado. Então agora eles querem impor, veja bem, que eu quero dialogar com os companheiros, quero dialogar. Agora eles querem impor a agenda deles. Pare, companheiro, nós temos que ir para o pau. Temos que ir para o pau, temos que ir para o enfrentamento com a narrativa. Temos que ir para o enfrentamento. Não podemos deixar Lula sozinho. E o Haddad não pode fazer o que ele quer, atendendo aí a pressão do sistema financeiro. Mas deixa eu te dizer uma coisa, não pode. Discorde de ti que o Haddad está fazendo o que ele quer. Na verdade, Haddad e Lula jogam muito sincronizados os dois, né? E eles estão dialogando dentro de um cenário de muita controvérsia. E aí que eu acho que tem que ter uma ação social para não deixar que o governo fique refém. Hoje, mas é que eu estou dizendo, o Congresso Nacional é uma vergonha. E aí que está o voto também popular, né? A gente consegue votar, eleger um presidente da República, mas quando chega para eleger deputado federal, senador, é uma desgraça, né? Mas então, Gilberto... E aí entra, viu, Santinho? Então. Aí entra o tal de orçamento secreto e as emendas parlamentares. Um cara que se elege deputado federal, ele só sai de lá, se morrer, porque o cara tem 80 milhões de emendas parlamentares para distribuir e para cooptar setores da sociedade. E, inclusive, agora com investigação de como é que isso está indo e para onde vai. Pois é. Então é o seguinte, vamos precisar bem. Não é o Haddad não é mal intencionado, não. O Haddad é uma pessoa que tem sensibilidade. O que eu estou querendo dizer é a pressão que o sistema coloca, via mídia e tudo, eles colocam uma pressão. E na sociedade nós não temos uma pressão do nosso lado, para fazer o contrário. Nós estamos em descenso, companheiro. Estamos em descenso. Movimento sindical, movimento social, nós estamos em descenso. As grandes massas populares estão lutando pela sobrevivência. Tem que trabalhar em 3 empregos, em 3 serviços, 2, 3, porque o ganho é muito baixo. Tem bastante emprego, quase pleno emprego. Estão culpando o pleno emprego agora. Quase pleno emprego agora vai ser o culpado pela inflação. Mas olha, vamos se catar, vamos parar com essa sacanagem. Então o que eu estou dizendo, nós temos que enfrentar isso aí. E o nosso governo, isso que eu estou dizendo, não pode ceder essa pressão. Né? Seja o Haddad, o Lula, seja quem for, eu sei que Lula e Haddad são bem intencionados, mas não pode. Tudo bem que tem uma correlação de forças desfavoráveis. Coisa das emendas é uma vergonha. É um desvirtuamento da democracia. É um desvirtuamento do papel do parlamento. A nossa Constituição reza separação dos poderes, executivo, legislativo e judiciário. Então hoje o legislativo é que executa, virou papel executivo. No regime parlamentarismo o parlamento tem tanta força. Pois é, cara, isso aí está tudo errado. Ó. E o nosso povo também entra nisso, e também eu não quero muito me aprofundar nisso, porque não dá tempo. Sim. Mas voltando ali, eu acho que nós estamos agora, está sendo feito, que eu vi, um manifesto, está sendo construído um manifesto pelos movimentos sociais, populares, esquerda como um todo, contra esses cortes, contra essa pressão do capital financeiro, principalmente, que é o que opera para tentar, impor. O que eu quero dizer é o seguinte, eles perderam a eleição e agora querem impor a pauta deles, a agenda deles para o nosso governo. O que eu quero dizer com toda honestidade? Não sei se nós vamos conseguir impedir isso aí, mas nós não vamos aceitar. Porque isso vai impactar
vai impactar nas políticas sociais. Eles desmontaram, destruíram esse país. Um bom tempo que o Lula agora nesses 2 anos foi para reconstruir, foi para remontar órgãos, estruturas e tal. Tudo nós sabemos, né? Do jeito como é que foi pego o Brasil, que o Lula pegou e recebeu o governo, uma desgraça, uma desgraceira e tal. Então agora temos uma agenda que o movimento sindical, os movimentos populares, sociais, eu acho que a gente tem que vir para a rua. Tem que vir para a rua com as nossas pautas, com as nossas faixas, com as nossas bandeiras, com nossos dizeres, com a nossa simbologia, para nós dar força para o Lula fazer o que tem que ser feito no governo para o lado do povão, para atender os interesses do povo e não os interesses do capital, simplesmente como eles sempre querem, só para eles tudo. Olha a reforma agrária, está devagar. Teve as audiências, tem um plano lançado, meio fracote ainda, não é aquelas coisas, mas eles estão atacando esse plano como fosse um plano comunista. Que é isso, companheiro? Que é isso? E as coisas não desenvolveu, na ponta ainda não chegou. Por isso, não quero me alongar na crítica aqui e tal, nós estamos agora reivindicando uma nova audiência com o Lula. Uma nova reunião com Lula agora, nos próximos dias, para dizer, Lula, presidente Lula, estamos juntos, somos parceiros, somos aliados, desde sempre, o senhor sabe disso, mas com essa lentidão, com essa morosidade, com essa burocracia das coisas não se desenvolver e não chegar na ponta, não vai dar. E daí está chegando na metade do governo, e o movimento social... Você sabe, né, gente? Vocês sabem. O movimento social tem que fazer sua parte. Se nós não fizermos nossa parte, de cobrar, de reivindicar e tal, de todas as formas, com respeito, com seriedade, com responsabilidade histórica, etc, etc, nós vamos passar de pelego. Vamos passar de pelego daí? Então é o seguinte. Daí, então, nós temos toda uma agenda agora, do MST desse ano, os encontros estaduais, os encontros nacional, coordenação nacional, nosso encontro nacional, o ano que vem, vamos jogar o congresso mais para frente, vamos fazer um encontro nacional mais orgânico, mais uns 3, 4 mil delegados e delegadas, e estamos também reestruturando a nossa organicidade, o nosso jeito de funcionar e atuar, e o ano que vem, estamos dizendo claro aí que o ano que vem nós vamos fazer uma grande jornada de luta pela terra e pela reforma agrária em abril do próximo ano. Não se escapamos. Marcha, acampamentos, ações de massa. Perfeito. Pela terra e para que a reforma agrária avance. E eu acho que o MST já mostrou a sua capacidade de construção, né? Nós tivemos no final de semana passado a Feira Estadual da Reforma Agrária na Universidade Federal de Santa Catarina. E a gente viu a beleza que é aquilo, alimento de qualidade, cultura e muito debate político para construir uma sociedade mais solidária. Eu queria que você falasse um pouco dessa... Diversidade. Sim, a segunda Feira Estadual da Reforma Agrária, da Agricultura Familiar, Camponesa e da Economia Solidária. 7 a 9 de novembro agora, foi lá na Universidade Federal, nosso balanço, em princípio, um balanço extremamente positivo. Na questão das bancas, do número de feirantes, na produção, na qualidade da produção, na diversidade da produção, de tudo, as atividades culturais, os seminários temáticos, o plantio de árvores lá na universidade e a doação dos alimentos. No sábado à tarde, terminamos, fechamos com chave de ouro, fazendo a doação dos alimentos, ação de solidariedade. Não com o que sobrou, não é com a sobra não, meus companheiros. O movimento não doa o que sobra. O movimento doa o que tem. Nós, famílias assentadas, doamos o que nós temos de melhor. Essa é a nossa ideologia. Essa é a nossa visão. Esse é o nosso caráter. Não é doar sobra, os refugos, como alguns fazem. Os refugos, aquilo que é para dar já para os porcos e tal, daí aquilo vou entregar lá para alguém, levar sobra. Essa não é a nossa visão, solidariedade de classe. Não é a caridade, não é assistencialismo, é solidariedade na visão de classe. Então nós fizemos
e uma diversidade muito linda. Cada feirante trouxe a sua parte, você viu lá, né? Os feirantes trazendo, nós trouxemos das nossas bases, as caminhonetadas cheias, que me dediquei muito nessa missão, nessa tarefa, como sempre, e tal. As cooperativas nossas também doaram, e cada feirante também doou a sua parte. Foi lá, cada feirante foram lá, ó, tá aqui o meu, o outro, tal. Aí compôs lá, nós juntamos lá uma montanha de alimento, um montão, e deu para beneficiar 8 comunidades. 8 comunidades a gente socorreu, né? E agora, se me permite, não sei se você vai introduzir, então essa foi feita agora. Essa foi agora, sobre as próximas, né? Porque antes de nós falar do ponto alto, que eu acho que é aquilo que o MST tem se destacado muito, essas duas coisas são, né? Plantio. Mas o plantio de árvores, né, que tem ações, e aquilo que o MST tem dado um exemplo para o mundo, para o Brasil inteiro, que é a solidariedade, que é o Natal Sem Fome. Primeiro vamos falar do plantio, que eu acho que ele tem uma ação fundamental e simbólica na lógica da preservação ambiental, que é uma preocupação do MST, grandiosa, é uma preocupação da humanidade. Histórico. E depois a gente fala do Natal Sem Fome, que eu acho que é um exemplo de arrepiar o que o MST tem feito nos últimos anos. Grande, Gilberto, grande pergunta. Eu queria antes, assim, num minuto e meio, só citar qual a missão da reforma agrária popular. Qual é a missão? É bom sempre fixar isso para a companheirada, para os aliados para as pessoas. Primeira missão, democratizar a terra, acabar com o latifúndio. Não tem feijoada sem feijão. Para ter uma boa feijoada tem que ter todos aqueles ritos e tal, mas sem feijão não tem feijoada. Então, sem distribuir a terra, não se fala de reforma agrária. Segundo, que é tudo meio junto, produção de alimentos saudáveis, comida de verdade para o nosso povo, do campo, da cidade, primeiro para as famílias que plantam, que produzem alimentos saudáveis e diversificados. Terceiro, cuidar da natureza, da mãe terra, da Pachamama, nossa mãe terra, o nosso planeta. Cuidar da natureza. Quarto, garantir a geração de trabalho e renda e desenvolvimento nos municípios, onde acontece a reforma agrária, os assentamentos. Aí gera desenvolvimento, movimento, economia, gera economia. Exemplo, Abelardo Luz, 1.500 famílias assentadas. Passos Maia, 500 famílias assentadas. Costando os 2.000 famílias. Onde era 6, 7 donos, agora 2.000. As cidades ganharam com isso, o comércio... Progresso, desenvolvimento, imposto, é reconhecido, não tem quem possa duvidar disso aí. Cuidar das pessoas, a outra missão, cuidar das pessoas, as pessoas são os a humanidade, cuidar da humanidade, humanismo, as pessoas, desde o centeirinho até o idoso, a idosa e tal, todos e todas, o movimento se preocupa. E por último, que é tudo junto, fazer do campo um lugar bom de se viver. É que nem lá em casa, que eu sempre digo. Nosso lugarzinho, que nós estamos lá há 21 anos, né, já no assentamento no Itagaribalo, é um lugar bom de se viver. Eu digo com muito orgulho, com muita honra e muita dignidade e certeza. Eu e a dona Jo, nós vamos morrer lá. O final dos nossos dias vai ser lá, no nosso lote da reforma agrária. Então, é lá um lugar bom de se viver. Convido quem quiser um dia poder ir conhecer, vão conhecer, mas qualquer assentamento. Mas eu convido para ir lá. Então, essa é a missão da Reforma Agrária Popular, que ela significa popular para beneficiar toda a sociedade. E a solidariedade, Gilberto, todos e todas que nos acompanham, é uma questão humanitária, são de humanismo. Solidariedade é um valor fundante, um dos valores mais fundantes da história da humanidade. Sem solidariedade não existiria humanidade. E não vai existir, então, para nós do MST, é um valor fundante. Está na nossa gênese. Está na nossa gênese. E nós somos fruto de 3 coisas fundamentais, principais. A nossa luta, a nossa organização e a solidariedade que a sociedade tem prestado ao movimento. Desde os acampamentos, quando as igrejas, os sindicatos, as comunidades levavam lá, e levam ainda as doações,
quando não tinha mais nada do que botar na panela para cozinhar, vinha a doação da igreja, vinha a doação de uma comunidade, do sindicato. Aí que bom que era, né, Gilberto? Aí que bom, aí significava resistência, não abandonar o acampamento. Então, hoje, doar alimento e do melhor que se tem, é retribuir, é uma maneira de a gente retribuir para a sociedade aquilo que a gente já recebeu. E é uma questão digna e muito gratificante e nos honra demais. Então, plantio de árvores, sim, dia 14. Bom, nós temos aquela meta nossa. De dezembro, né? De dezembro. Lá no a meta são 100 milhões de árvores plantadas até 2000 e... Era em 10 anos, já estamos na metade quase, né? 4 anos já, falta mais 6. 2030, né? O importante é que nós temos essa meta e que nós queremos extrapolar a meta, porque plantar árvore é plantar vida, plantar água, e é todo dia que nem eu faço lá em casa, é todo dia plantando. Temos lá o Bosque da Solidariedade e tal, um dia você vai lá para conhecer, né? Não, já estive lá. Já estivesse lá, sim. E aí, agora, dia 14, no Pacuca, lá no Campeche, então... Aqui em Florianópolis, em Floripa, lá com o Comitê Popular de Luta do Campeche, o Conselho da Saúde lá do Campeche ali, e mais outras entidades, a companheirada, né? Associação de moradores. Moradores, e é tudo aquilo, né? Nós vamos fazer, é mais amplo agora, já fizemos uma, então dia 14 vamos dar mais uma pegada lá. Inclusive você está convidado para estar lá. E no dia 20 de dezembro, então, vamos fazer mais um Natal sem fome. Porque o Natal tem uma simbologia muito grande. É o nascimento do menino Jesus, do Salvador, ou da manjedoura, porque os ricos negaram o lugar para Jesus nascer. Foi numa estrebaria, manjedoura quer dizer estrebaria, foi lá que Jesus nasceu. Foi negado o lugar para o mestre. Nós continuamos negando. A sociedade continua negando, Continua negando. Para muitas crianças. Infelizmente, é uma tragédia, tudo isso está acontecendo, essa barbárie. Então, o Natal sem fome tem a ver com as crianças, tem a ver com as pessoas que estão passando necessidade. Porque para quem come 3 vezes por dia, tranquilo, e está ali no Natal, tem uma ceia melhor, mais abundante, é uma coisa. Para quem não tem e está passando dificuldade, necessidade, ou passando fome, na dura sorte mesmo, uma ação de solidariedade, a doação desses alimentos é fundamental, dá um alento. É um alento no Natal, viu, pessoal? Vamos botar a mão no bolso, vamos doar, vamos ajudar aí, se sensibilizar a questão de humanidade. E é o Natal com essa simbologia. Então dá um prazer, dá uma alegria, um contentamento para um pai, para uma mãe, para as crianças. No dia do Natal, não é pouca coisa, minha gente. E a gente sabe que isso é que não vai acabar com a fome. O que vai acabar com a fome é com a reforma agrária, com a política pública, com distribuição de renda, riqueza. Então essa doação do dia 20 para nós tem um sentido político também, que a solidariedade tem de ser solidariedade de classe. É pobre ajudando o pobre. Isso já está comprovado nesse país historicamente. Quem ajuda, quem é solidário é o pobre ajudando o pobre. Então, trabalhador ajudando trabalhador. Trabalhador ajudando trabalhador. 20 de dezembro é ação. Vamos fazer no Tapera. E até lá tem todo um processo de arrecadação. Né? É um processo organizativo, de motivação, de constituir a parceria com o sindicato e tal. Dia 22 de novembro vamos ter uma reunião importante no Sintesp, às 14 horas, para a gente organizar a parceria, como fizemos no ano passado também. Então estamos arregaçando as mangas e conclamando os companheiros e companheiras para se somarem mais uma vez nessa missão, que é uma grande missão. Eu fico por aqui, um grande abraço. Só um detalhe, Santinho. Quem quiser contribuir com o Natal Sem Fome, a reunião é lá no Sintesp. Né? Então, o Sintesp, que é o sindicato dos trabalhadores, servidores públicos estaduais, fica na Praça Pereira Oliveira, na Ercílio Luz, né? Quem quiser contribuir pode se dirigir lá ao Sintesp e levar lá
arroz, feijão, produtos não perecíveis, enfim, para ajudar nesse processo, né? Depois, Santinho, se tiver um Pix para a gente divulgar, a gente vai colocar no primeiro comentário dessa nossa live, né, dessa nossa entrevista com o Santinho. Vamos colocar lá para quem quiser contribuir, porque eu acho que é importante que a gente, no Natal, faça esse ato simbólico, né? O Santinho falou de Jesus, que veio numa manjedoura, não foi acolhido por quem tinha, né? E tem muita criança hoje que precisa... E a história do nosso povo, né, Gilberto? A história do nosso povo brasileiro, desde 1500 para cá, desde o povo que passou pela escravidão, os povos originários, os sem terra, o povo das águas, das florestas, o povo que está nas periferias, a grande massa explorada, injustiçada e massacrada nesse país, sabe muito bem o que nós estamos falando e dizendo aqui. E essa solidariedade, esse gesto, essa simbologia do gesto, é o que nos humaniza. E Gilberto, isso é que nos humaniza, porque a nossa luta de classes é dura, a luta é dura. A luta é sofrida, a luta é árdua, a gente sabe. Então, ações como essa nos humanizam, é verdade ou não? É verdade. Nos humaniza, a gente vai se humanizando e nesse humanismo, tornando a humanidade melhor, e isso, ao meu ver, nos fortalece sobremaneira para nós continuar a nossa luta maior. Certo? Eu fico por aqui. Beleza. Obrigado, Santinho, pela sua presença aqui. Importante essa mensagem de solidariedade, de justiça, de luta social que o Santinho sempre traz quando chega aqui. Obrigado a você que nos acompanhou. Curta, comente, compartilhe essa nossa transmissão. E se você não está inscrito no canal da Opus Informação e Debate, se inscreva aí para que a gente possa ir mais longe, cada vez mais fazer esse tipo de debate, alcançar mais pessoas. Tá certo? Obrigado e até breve.